Lá ao lado da Júlia Baldin, eu estou recebendo a doutora Ana Lopes, do Divan, que está sempre aqui com a gente, né, todas as sextas-feiras, para falar um pouco de psicologia, né, as nossas terapias aqui da noite. E a gente está com um tema aí que é olha esse tema, Júlia, quando a minha família é o problema. Quando eu vi esse tema, eu já imaginei o casos de família. Falei, gente, é muito parecido com casos de família. Quando a minha família é o problema. Ana, boa noite, bem-vinda. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Como lidar com uma pessoa assim dentro de casa? É difícil, né? Com certeza é muito difícil. E é por isso que é um assunto que chega muito pra gente nas sessões de terapia, né? A gente percebe o quanto que as pessoas hoje em dia têm dificuldades com algumas pessoas difíceis, né? Eles intitulam isso como pessoas tóxicas, muitas vezes, né? Sim. Que isso tem a ver com prejuízo nessa convivência, em relação a essas pessoas, o quanto que ela traz prejuízos emocionais no comportamento. Então, às vezes a gente identifica, sim, que dentro da nossa própria casa, né, a gente tem que quebrar aquele paradigma de que todo mundo em casa, né, de que irmãos é sempre unido, de que mãe sempre vai dar bem com o filho sempre também vai dar bem com mãe. Então, é uma questão assim que hoje nós percebemos que é muito complexo. Então, a gente nota mesmo que pode ser que o ambiente familiar seja um ambiente estressor, seja um ambiente assim que a gente não consegue enxergar como um ambiente acolhedor, né? E é por isso que é importante a gente pensar no ambiente invalidante. Né? Muitas pessoas não sabem, mas às vezes dentro da própria casa, lá vai ser um ambiente invalidante, vai ser um ambiente que ignora muitas vezes, né, determinadas emoções, por exemplo. O ambiente invalidante, ele vai desconsiderar algumas coisas, ele não valida aquilo que você pede, aquilo que você muitas vezes tem alguma necessidade que precisa ser atendida, e muitas vezes a família não consegue, né, assumir esse papel, atender essas necessidades. Então, a própria casa, ela pode ser um ambiente muito invalidante. E como lidar com uma pessoa assim dentro de casa? Como que eu lido com ela? Sim. Aí tem uma questão muito importante. A gente precisa desenvolver inteligência emocional. Para quê? Para permanecer nesse ambiente. Isso é difícil, hein? Muito. E às vezes a gente não tem a opção de sair desse ambiente. É um ambiente que a gente tem que ficar por alguma razão, por falta de dinheiro, muitas vezes porque você não tem ainda autonomia e independência para ir morar sozinho ou ter um outro lugar. Então, tem situações que você vai ter que permanecer, né? Às vezes você é o cuidador daquela mãe difícil, ou você às vezes tem algum familiar ali que você precisa ainda continuar, né, ali ainda atendendo algumas necessidades da casa. Então, pode ser que você tenha que desenvolver essa inteligência emocional. E aí a gente tem vários caminhos. Né? Trabalhando o quê? Tolerância à frustração, a mal-estar, porque essa pessoa ela vai despertar muita coisa em você. Então, às vezes, a gente vai precisar desenvolver essa tolerância, né, ao mal-estar para lidar com isso de uma forma um pouco melhor. Então, além da tolerância à crise e mal-estar, a gente tem que trabalhar muito a aceitação da realidade, porque a gente fica brigando com a realidade, esperando que essa pessoa ela vá mudar, pedindo coisas que você sabe que ela não consegue atender. Que não vai acontecer. Então é isso que a gente fala, né? A gente não cria uma meta para o outro, a gente cria uma meta para nós. Eu quero me sentir mais confortável diante dessa situação. E tem algumas pessoas, às vezes, que é tóxica, que ela nem acha que isso é um problema, sabe? Para ela não vê isso, não consegue se perceber, não consegue melhorar, não tem nem disposição para isso. Então, é muito difícil você depender da mudança do outro para você conseguir se sentir bem. Então, a gente sempre fala a respeito disso, de que a gente desenvolve metas para que a gente consiga lidar melhor com isso, né? Então, a gente desenvolve, sim, essa forma de tolerar essa frustração. A gente trabalha também muito essa questão da aceitação da própria realidade. E isso faz com que a pessoa, às vezes, se desapegue muito disso. Sabe, com que essas provocações, a intenção que o outro tem, não faça tanto efeito, né? Porque o importante é isso, é você conseguir fazer com que tudo isso, você não filtre muito isso, que você consiga ainda ter algum limite, dar limites. Né? Então, a gente tem limite. E, às vezes, essa pessoa ela ultrapassa o tempo todo esse limite. Né? Muitas vezes ela não se percebe, mas você já disse que não gosta de tal coisa, a pessoa continua fazendo, te critica, te julga. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela permanece difícil. Com esse comportamento. Então, às vezes, a gente tem que dar limites para essas pessoas, trabalhar habilidades de comunicação, porque muitas vezes a pessoa não consegue se impor. É uma dificuldade muito grande, porque sente poder nessa figura, sente, às vezes, muita autoridade nessa figura. Então, fala, não adianta, eu tento falar, mas a pessoa
né, não muda, essa pessoa não me respeita, essa pessoa continua fazendo isso. Então, ok, se esse é o comportamento da outra pessoa, ela precisa entender algumas consequências. Que tipo de doença, Anne? Que tipo de doença eu posso desenvolver com uma pessoa tóxica dentro de casa? Várias, né? Várias doenças hoje a gente não consegue nem numerar, porque depende de como esse indivíduo ele vivencia esse ambiente. Então pode ser um ambiente traumático, pode ser um ambiente, além de ser invalidante, mas pode gerar uma certa ansiedade, um certo nível de depressão também. Pode ter transtorno de raiva. É muito comum as pessoas terem transtorno de raiva por esse ambiente. Então, a pessoa ela pode ter transtornos até borderline, por exemplo, bipolaridade, por conta desse ambiente. Esse ambiente é tão conflito, tantos conflitos, tantas situações estressoras que a pessoa acaba desenvolvendo isso, mas a gente nem consegue numerar. Mas consequências, com certeza, traz. Às vezes, uma certa sobrecarga, um nível de tristeza. Então, a pessoa percebe que ela está mais intolerante, mais impaciente. Então, não necessariamente vai ser um transtorno, mas ela já vai vir com consequências aí um pouco mais severas. E esse tema está sempre, né? Tá sempre, acho que todo mundo que está assistindo, está acompanhando, esse tema é muito real. Acho que todo mundo tem dentro de casa algum tipo de problema e tem que lidar com esse tipo de pessoas. Eu tenho. Anne, você tem bastante? Eu tenho problema, porque a comadre estava falando, estava me reconhecendo ali inteiro. Ela falou assim, sente raiva. A minha sogra chega, eu sinto uma raiva dela. Você não suporta, eu não posso olhar uma vassoura, que eu já falo, meu Deus, a velha tá vindo. Soca de que minha mãe fala, eu vim pra ficar 15 dias. Ele se transforma, ele Então, fica bipolar. Então, mas ela ele transforma não fica 15 dias num mês, Mas né? também Aí já não é complica. fácil, né? Gente, deixa eu agradecer aqui a todos que participaram com a gente, que a gente está aqui estourado. Agradecer a doutora Ana, muito obrigado. Imagina, sempre. eu que agradeço. Na próxima quarta a gente está junto. E eu acho que é bom a gente voltar com esse assunto, porque esse assunto, eu acho que todo mundo tem algo para dizer, algo para comentar. Eu acho que os meninos querem comentar também, eu também vou falar. Pode ser? Claro. Quero desabafar nesse divã. Júlia, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua participação. Sempre muito bem-vinda, tá bom? Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E ó, volta lá, hein? Quero você não estar com tudo sempre. Pode deixar, viu? Vou estar sempre por lá, passando por lá e aproveitando as delícias da Estefânia Capote. Obrigado, Estefânia. Obrigado pela sua participação. Foi uma honra e uma delícia te receber. Prazer foi todo meu. Muito obrigado pelo carinho de ter me recebido. Tirou suas dúvidas do sal no doce. Com certeza. Agora vou usar sal no doce. Isso mesmo. Tá. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, manda. Aí a gente vai respondendo. É isso aí. Quero agradecer a Fifi, quero agradecer a Creide, quero agradecer o Chicó. E a gente volta na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E até quarta. Tchau, tchau.